Deus continuou: Este é o sinal da aliança que estou fazendo com vocês, e que abrange todos os seres vivos que vivem com vocês hoje e os que viverão depois. Estou pondo o meu arco-íris nas nuvens, um sinal da aliança entre mim e a terra. De agora em diante, sempre que eu puser uma nuvem acima da terra e o arco-íris aparecer nela, vou me lembrar da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos. Nunca mais as águas do dilúvio destruirão algo que tenha vida. Quando o arco-íris aparecer nas nuvens, eu o verei e me lembrarei da aliança eterna de Deus com tudo que tem vida, com todos os seres vivos sobre a terra. Olá, bem-vindos. Este é o Comentário Bíblico João 8:32. É um privilégio estarmos juntos para mais uma reflexão. Sem dúvida. E hoje temos pela frente uma análise profunda, muito contraintuitiva, porque quando vemos um arco-íris, a nossa mente associa logo a tranquilidade, à cor, à bonança, não é? Claro, paz, esperança, o fim da chuva. Exato, todas essas imagens poéticas. Mas o texto original hebraico, que descreve o surgimento deste fenómeno, foca-se em algo terrível. Literalmente, numa arma militar. Num instrumento de destruição massiva, poderíamos dizer, apontado aos céus. Nem mais. E a nossa missão hoje é precisamente dissecar o texto de Gênesis, no capítulo 9, focando-nos dos versículos 12 ao 16. Vamos perceber como é que o símbolo mais pacífico da natureza nasceu, na verdade, de uma declaração absoluta de cessar fogo. É uma perspectiva fascinante. É mesmo. E para esta ação baseamos-nos no próprio texto bíblico, claro, mas também nas observações de pensadores de peso como John Wesley, Gerhard von Rad e Ellen G. White. O objetivo é compreender a mecânica teológica e, digamos, psicológica de uma promessa que reconfigurou por completo a relação entre o Criador e a criação. E olha, para compreendermos essa reconfiguração de forma real, nós precisamos de descer da teologia para o nível do chão úmido daquela narrativa. Convido quem nos ouve a entrar na atmosfera psicológica pós-dilúvio. O que não deve ter sido nada fácil de experienciar. Completamente assustador, a narrativa bíblica coloca-nos perante sobreviventes que acabaram de sair de uma estrutura fechada após meses de uma catástrofe a escala global. Imagina, o som da chuva bateu naquela madeira de forma incessante, dia após dia. E de repente, para. Mas o silêncio que se segue quando a porta da arca se abre não é aquele silêncio de paz poética que imaginamos nos livros infantis. É o silêncio pesado da devastação absoluta. Pois, o trauma psicológico de Noé e da família devia ser insondável. Tinha de ser o simples cheio a terra molhada, ou a formação de uma nuvem mais escura no horizonte, ou até a primeira gota de uma chuvada normal de outono, seriam gatilhos imediatos para o pânico total. Um estado de alerta constante. Exatamente. E é precisamente neste cenário de profunda vulnerabilidade cognitiva e emocional que o fenómeno do arco-íris ganha o seu peso. Atenção, a refração da luz nas gotas d'água suspensas na atmosfera muito provavelmente já ocorria pelas leis da física. Claro, a física da luz não mudou. Não mudou, mas o que acontece em Gênesis 9 é uma investidura divina de significado. A natureza é recrutada para ancorar a sanidade humana. Um fenómeno natural torna-se portador de teologia. Sabes, esse conceito de investidura de significado é fundamental para não cairmos numa leitura demasiado literal ou até infantil do evento. Faz-me pensar muito na mecânica de um anel de casamento. Boa analogia. Porque, repara, um simples ar de metal forjado numa ourivesaria qualquer obedece exatamente às mesmas leis da física antes e depois da cerimónia. O peso em gramas é o mesmo, a composição química é a mesma. Mas o valor altera-se por completo. Exato. No instante em que as palavras de compromisso são proferidas no altar, aquele objeto recebe uma carga de significado que altera, de certa forma, o mundo social e emocional daquelas pessoas. A luz refratada nas nuvens passa por esse mesmo processo teológico. Torna-se um documento visual. Um selo de garantia, sim. Sim. Mas há aqui um atrito enorme quando olhamos para a linguagem escolhida,
porque quando eu estava a analisar a palavra hebraica original utilizada no texto para descrever este arco, a palavra keshet, eu deparei-me com uma imagem que choca com essa ideia de tranquilidade. Choca bastante. Porque a palavra descreve literalmente um arco de guerra. E a minha dúvida é como é que nós passamos de um cenário de aniquilação e terror para a elevação de um arco militar? Pois, é precisamente nesse paradoxo que reside a genialidade absoluta do texto bíblico. Para percebermos o impacto real dessa palavra, de Keshet, temos de olhar para o ambiente cultural do Antigo Oriente Próximo. Onde a narrativa se insere, claro. Sim, nas culturas contemporâneas à escrita de Gênesis, como na Babilónia ou na Assíria, os deuses eram quase sempre descritos e até esculpidos como divindades guerreiras. Deuses bélicos sempre prontos para a batalha. Sempre, uma divindade irada disparava as suas flechas na forma de relâmpagos e de pragas contra a humanidade. Portanto, o arco era o símbolo máximo da agressão divina, do caos e da punição. Uau! Então o arco era uma ameaça visual constante. Completamente. Mas, na antiguidade, a imagem de um rei humano ou de um deus a pousar o seu arco, a deixá-lo de lado, era a representação jurídica e visual do fim definitivo de uma campanha militar. Ou seja, de pôr as armas. Exatamente, de pôr as armas. Portanto, quando o autor inspirado utiliza a palavra cachete, a mensagem não é só sobre o espectro de cores da luz. É uma imagem política e profundamente teológica. O Criador declara o fim das hostilidades. A guerra acabou. A guerra acabou. O arco de guerra colocado nas nuvens, mas, olha, o mais revelador aqui é a sua orientação física. Como assim? A orientação? O arco-íris tem a sua curvatura apontada para cima, certo? Sim, em forma de abóbada. Pronto. Se tu imaginares a flecha que nele seria colocada se fosse uma arma real, ela não está apontada para a Terra, não está apontada para a humanidade, está apontada para os céus. A sério? Uau, que imagem poderosa. É a imagem definitiva de um Deus que desarma a sua própria ira em favor da criatura. É um gesto unilateral e permanente de paz. Ele baixou a arma. Bem, essa análise do arco apontado para cima resolve essa tensão militar de uma forma belíssima. Mas levanta um problema pragmático imenso. Qual? É que se a arma foi deposta de forma unilateral, como é que se convence uma família totalmente traumatizada de que o tratado de paz é para manter? Nós sabemos bem, pela psicologia humana, que o trauma não obedece à lógica, não é? Nada mesmo. O cérebro de quem passou por uma catástrofe, seja ela qual for, vive num estado de alerta perpétuo. Depois de tudo aquilo, uma simples brisa mais forte faria qualquer um deles procurar refúgio e entrar em pânico. Então, como é que o texto bíblico lida com esta necessidade quase, digamos, patológica que nós temos de garantias visíveis? O texto lida com isso através da sua própria arquitetura literária. É fascinante. O relato não se limita a dar a informação da promessa. Ele incorpora a necessidade de segurança na própria estrutura gramatical. Explica-te lá isso, como é que a gramática transmite segurança? Se tu observares com atenção os versículos 12 ao 16 do capítulo 9, tu notas que é um bloco de apenas 5 versículos. Sim, é uma secção bastante curta. Exato, e no entanto, nesse espaço tão reduzidíssimo, a promessa da aliança, a menção ao sinal nas nuvens e a garantia de que a terra não será destruída pelas águas são elementos repetidos de forma exaustiva. Repetem-se várias vezes em tão poucas linhas. 5 vezes, para sermos precisos. E isto não é falta de vocabulário ou uma edição redundante por parte de quem escreveu. É uma técnica muito deliberada de acumulação de certeza. Ah, percebo. Na cultura hebraica antiga, a repetição é a forma máxima de sublinhar a importância e, sobretudo, a inquebrabilidade de um conceito. O texto constrói, palavra a palavra, uma verdadeira muralha linguística para tentar conter o pavor daquelas pessoas. Eu compreendo perfeitamente essa função da repetição como uma ferramenta de contenção do nosso medo. Mas, confesso, há um detalhe gramatical no meio dessa mesma repetição que sempre me causou algum desconforto. Qual detalhe? No versículo 15, a declaração de Deus traduz-se normalmente como "vou me lembrar da minha aliança". E eu obrigo-me a fazer aqui um papel de advogado do diabo, se me permites. Força, difeca à vontade. O conceito de lembrar pressupõe, inevitavelmente, a capacidade de esquecer. Se nós estamos a falar do Criador, da mente eterna e omnisciente,
A ideia de que Deus necessita de um lembrete visual, uma espécie de, sei lá, alarme colorido nas nuvens para não aniquilar novamente o planeta, parece reduzir a divindade a uma condição um bocado esquecida e volátil. Uma falha de memória divina. Exato. Como é que se justifica esta aparente fragilidade divina num texto que o que mais quer é estabelecer confiança absoluta? Pois, essa é a grande questão filosófica de toda esta secção. E é exatamente aqui que o comentário de John Wesley ao Antigo Testamento nos fornece a chave de leitura perfeita. O que é que o Wesley argumenta? Ele explica que estamos perante um caso clássico e profundo de linguagem antropomórfica. Ou seja, usar características humanas. Sim, mas é crucial entender o mecanismo por trás disto. A linguagem antropomórfica não é apenas um truque literário para usar formas humanas para descrever Deus. É um mecanismo de condescendência pedagógica e psicológica. Deus a adaptar-se ao nosso limite. Exatamente. Uma mente infinita que não habita na nossa restrição de tempo e espaço não sofre de erosão de memória. Contudo, a mente humana, especialmente a tal mente traumatizada de que falávamos, só consegue processar a realidade através dos seus próprios limites cognitivos e sensoriais. Claro. O Criador descia ao nível do nosso vocabulário para criar uma ponte de empatia. Quando o texto diz "vou-me lembrar", não está a descrever a ativação neurológica de uma memória que Deus estava a perder. Está a traduzir, em termos que um ser humano aterrorizado possa compreender, a intencionalidade contínua da sua misericórdia. É uma garantia comunicada no nosso dialeto de ansiedade. Nem mais. E o John Wesley faz ainda uma observação brilhante que mistura meteorologia e teologia. Ele nota que, para que o arco-íris tenha o seu brilho máximo, as nuvens, no fundo, têm de ser as mais escuras e carregadas possíveis. Uau! A física da luz exige um fundo de tempestade severa para que as cores fiquem mesmo evidentes, não é? É o contraste. A teologia a espelhar a física. A promessa torna-se mais tangível precisamente no instante em que o terror da tempestade atinge o seu pico máximo. Completamente. É poético e factual ao mesmo tempo. Mas, ao estabilizar esta ideia de que o Criador não se esquece de nós, somos inevitavelmente empurrados para outro enigma de enorme proporção. Diz-me? Para quem é que este tratado, esta aliança, é verdadeiramente feito? O nosso instinto imediato, que é muito moldado por aquilo que frequentemente se simplifica numa escola bíblica, é focar toda a lente na figura de Noé. O herói da história, claro. Sim, a família dele e a continuidade da nossa espécie. Mas a leitura atenta do texto desfaz esse nosso antropocentrismo muito rapidamente. A lista de beneficiários, pelo que vejo, não se fica pela humanidade. Nem de perto nem de longe. E aqui trago o estudioso Gerhard von Rad, que disseca de forma magistral esta dimensão do texto. O que o von Rad demonstra é a abrangência cósmica quase chocante para a época, diria, desta aliança. A abrangência cósmica. Sim, o texto faz questão absoluta de listar toda a carne que respira, detalhando as aves, os animais domésticos e as feras selvagens. E mais radical ainda, a própria Terra é vista como uma entidade, um parceiro passivo deste pacto. A Terra em si. Exato. Para entendermos a magnitude disto, temos de olhar novamente para os mitos de inundações dos povos vizinhos na Antiguidade, como o épico de Gilgamesh, da Mesopotâmia. Ah, sim. Onde a perspectiva dos deuses é totalmente diferente. Completamente. Nesses relatos, os deuses enviam o dilúvio porque a humanidade era, repara bem, demasiado barulhenta e impedia o sono dos deuses. Um motivo incrivelmente fútil. É muito fútil. E quando a chuva para, as divindades aglomeram-se em redor do sacrifício de carne feito pelo humano, porque estão esfameadas. São deuses movidos pelo egoísmo e por transações constantes. Uma teologia do comércio, digamos assim. Uma teologia do negócio puro. Mas o relato bíblico estabelece uma ruptura completa com essa visão. Aqui, em Gênesis, o Criador compromete-se com a manutenção de todo o habitat com os animais que, repara, nem sequer têm capacidade moral de escolha, e com gerações de seres humanos que ainda nem existiam. É uma promessa projetada no futuro distante. É a proclamação de uma graça absolutamente unilateral. Não exige contrapartidas. Sabes, há um atrito profundo entre essa unilateralidade e a forma como a nossa sociedade de hoje opera. A própria forma como a nossa psique funciona. Nós operamos numa grelha estritamente transacional. É um mérito, o dar para receber. Exatamente. A mentalidade geral é nós temos o que merecemos. Ou é preciso apresentar resultados para manter o contrato ativo.
E isto vê-se nos negócios, nas relações sociais e, muitas vezes, infelizmente, na própria religiosidade. Se um dos lados falha, a aliança é rompida e as sanções caem em cima. E a punição é certa. É isso. O facto de o texto de Gênesis descrever um compromisso à escala cósmica, onde a parte infinitamente mais poderosa prescinde de qualquer mérito da parte mais fraca. Isto exige uma desprogramação mental nossa. Uma mudança de paradigma. Completamente. A manutenção do ciclo da vida não depende da nossa performance moral, mas exclusivamente da integridade do caráter de Deus. A graça antecede a lei. É maravilhoso pensar nisso. É. Mas, no entanto, e aqui volta a nossa realidade dura, o facto de a aliança ser inquebrável não erradica o sofrimento. Pois não. Emocionais e as tragédias continuam a esmagar-nos no dia a dia. Na prática, saber que a humanidade global não será aniquilada por um dilúvio cósmico parece um consolo um bocado distante quando a pessoa está naquele momento a enfrentar uma tempestade pessoal avassaladora. A lutar pela própria sobrevivência. Sim, como é que o texto resolve, ou pelo menos mitiga, a presença contínua destas nuvens tão negras na nossa vida, mesmo havendo um arco prometido? Essa é, sem dúvida, a tensão existencial com a qual todos nós lidamos, diariamente. A promessa de Gênesis 9 não é uma imunidade às intempéries, mas sim uma promessa de preservação através delas. Nós passamos pela chuva na mesma. Passamos. E é neste ponto exato que podemos recorrer a uma metáfora visual e teológica absolutamente extraordinária, deixada por Ellen G. White. No seu livro O Desejado de Todas as Nações, certo? Exatamente. Embora ela o aplique num contexto ligeiramente diferente, a imagem que ela constrói espelha perfeitamente a mecânica deste arco em Gênesis. Ela descreve, e cito, as nuvens da ira emparelhadas ao arco do misericordioso concerto. Nuvens da ira emparelhadas ao arco? Sim. O que é fascinante nesta imagem é o realismo cru que ela contém. O arco-íris não anula a existência da nuvem, percebes? Ele não seca a tempestade de forma mágica ou instantânea. Então o que faz o arco perante a nuvem? O que a autora sugere é que o arco orla a tempestade, circunda a escuridão. Orla a tempestade. Que conceito belíssimo. É lindo. Teologicamente, isto significa que a presença de crises agudas, do sofrimento profundo e das tais nuvens da ira não refuta, não invalida a presença do compromisso de Deus na nossa vida. Não anula a promessa. Pelo contrário, a graça enquadra a nossa dor. A tempestade continua lá, continua a ter capacidade de nos molhar, de nos assustar muito e de causar uma dor real, mas perdeu a sua capacidade de destruição última e definitiva. O caos tem um limite. Exato. O arco atua como um limite imposto, uma barreira àquele caos inicial. Sabes, a imagem de orlar a tempestade é profundamente pragmática e ajuda imenso, porque retira-nos daquela ilusão tóxica de uma espiritualidade higienizada, onde parece que se tivermos fé não há dor, A tal fé sem tempestades, que não existe. que não existe de todo. Coloca-nos na realidade de uma fé que sobrevive dentro da própria tempestade, porque sabe que o caos não tem a última palavra, tem uma fronteira. E ao refletir sobre essa fronteira e sobre a forma como lidamos com as crises da vida, eu noto uma ruptura estrutural enorme neste texto em relação ao que é o nosso instinto religioso padrão. O instinto de controle do ser humano. Exato. Se nós analisarmos a história do comportamento religioso humano, sempre que há uma crise, seja ela um cataclismo ou uma forma, o movimento automático é sempre o esforço desesperado para captar a atenção divina. Fazer barulho para o céu olhar para baixo. É isso. O ser humano aflito acende mais fogueiras, entoa cânticos mais altos, multiplica os seus sacrifícios e foca os olhos de forma incessante e ansiosa num ícone, num altar ou no céu. Toda a carga da vigilância, do tal lembrete, está ali a pesar sobre os ombros já exaustos de quem crê. O peso fica do nosso lado. Sim, tem de se manter o foco para garantir a proteção. No entanto, se nós revertermos ao versículo 16 de Gênesis 9, a mecânica aqui está completamente do avesso, não está? Está radical e gloriosamente do avesso. É uma inversão teológica que altera de forma drástica toda a economia da ansiedade humana. Explica-me essa inversão. O versículo 16 estipula de forma categórica quem é o sujeito ativo da vigilância. Diz assim: "E o arco estará nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar da aliança eterna."
Quem assume o ónus da observação não é o homem traumatizado que está cá embaixo a olhar para o céu, mas o próprio Criador soberano. Uau! É Deus quem diz, eu o verei. Exatamente. Se cruzarmos esta dinâmica fabulosa com o que falámos antes sobre o trauma do Noé, as implicações práticas são assombrosas. Um ser humano paralisado pelo pânico no meio de uma intempérie não tem a capacidade mental, nem sequer visual, para andar à procura de um arco-íris. Pois não, está a tentar sobreviver. Claro. Pode estar abrigado numa gruta, pode estar com os olhos fechados de terror, pode até, sei lá, estar a dormir, mas a garantia de que o caos será contido não depende da sua capacidade frágil de ver o sinal. Depende sim do facto de que o olhar de Deus se cruza ininterruptamente com esse mesmo sinal. A nossa segurança não reside na nossa atenção. A manutenção da aliança é garantida unicamente pela visão divina e não pela vigilância humana. Sempre que um arco-íris se forma sobre a Terra, quer haja alguém a admirá-lo ou não, o compromisso inabalável de graça está a ser ativamente sustentado. É lindo. E é uma conclusão que nos tira um peso monumental das costas. A integridade da nossa sobrevivência, a promessa da misericórdia, não estão de facto dependentes do nosso grau de vigilância. Não dependem do nosso desempenho espiritual ou de termos os olhos sempre postos no céu quando o nosso mundo privado está a desabar. O arco está lá para ser visto por ele, ativamente, e não apenas por nós. É um alívio imenso sabermos disso. É um alívio gigante. Esta análise profunda do capítulo 9 revela-nos que, debaixo de um texto aparentemente muito descritivo e simples sobre o fim de uma chuva, reside uma tese complexa sobre o abandono das armas de Deus. É a condescendência dele perante o nosso trauma e a recusa da lógica do mérito e do negócio. A garantia da vida opera à margem dos nossos esquecimentos. Felizmente que assim é. Felizmente. E é por reconhecer a profundidade desta promessa milenar que importa trazer tudo isto para o momento presente, para o nosso século XXI. Sim, e olha, com o olhar focado no nosso presente, eu gostava de me despedir deixando uma provocação final. Uma reflexão que nasce diretamente das raízes deste texto, mas que nos obriga a olhar seriamente para as nossas próprias mãos, hoje em dia. Força com isso? Dissecamos hoje o modo admirável como o Criador do Universo, detendo poder absoluto e indisputável sobre tudo, decidiu de forma voluntária estabelecer um sinal visível, um arco de guerra invertido como limite imposto à sua própria força destrutiva e como garantia para a criatura. O tal limite autoimposto, sim? A minha pergunta é: se a entidade máxima de toda a existência encontrou no amor uma razão válida para a autocontenção radical, o que é que isso nos diz sobre a nossa gigantesca falha humana em exercer responsabilidade, contenção e misericórdia? Uau! Particularmente quando temos algum poder, não é? Especialmente aí. O que é que isso nos ensina naqueles momentos críticos da vida em que temos, nas nossas mãos falíveis, poder quase absoluto sobre o destino, a carreira, os sentimentos fragilizados de outra pessoa? Como é que nós pousamos as nossas armas? É uma reflexão bastante desconfortável, admito. Desconfortável, mas necessária. Sim, absolutamente vital. É uma reflexão sobre o poder. Não como uma ferramenta de aniquilação e domínio sobre o outro, mas como um espaço intencional de graça. Fica a provocação para levar connosco para o resto da nossa semana. A arma divina foi pousada e apontada para os céus, e as nossas piores tempestades estão, para sempre, orladas e circundadas por esta misericórdia ativa. Sem dúvida. Terminamos por hoje esta dissecação. Um excelente dia a todos, mantenham a confiança no meio das nuvens e até à nossa próxima análise profunda.